Salve, turma! No vídeo de hoje eu vou explicar um dos padrões gráficos que eu mais gosto de operar, são as bandeiras de alta e bandeiras de baixa. Então eu vou te explicar como que eu opero e por que eu gosto tanto de operar esses padrões. Antes do nosso vídeo, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, de se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. Lembrando também da nossa live de segunda-feira. Toda segunda-feira, 20 horas, a gente tem a nossa live de olho na trend, onde a gente faz aí um panorama de mercado, identifica algumas oportunidades aí e também atendemos aos pedidos da galera aí que faz pelo Instagram, beleza? Vamos então ao nosso vídeo aí. Na tela, vou explicar aqui os padrões, esse padrão de bandeira, tá? Então o mercado aí vem numa tendência de alta e num dado momento o preço começa a dar uma lateralizada, certo? Um candle de alta, um candle de baixa. O ideal, tá? É obrigatório, Guto? Não, tá? Não é obrigatório ser um candle de alta e um candle de baixa. Mas é bem interessante quando esse padrão de bandeira é caracterizado, né? Por uma alternância aqui de candles, tá? De candles de alta e de candle de baixa. E aí, nesse momento, a gente traça aqui uma espécie de um canalzinho, né? Então, veja que esse padrão de bandeira, ele tem uma leve inclinação, uma bandeira de alta tem uma leve inclinação para baixo. E outro ponto importante, outra característica importante é o movimento de tendência, o volume é alto, tá? E no momento em que a gente está formando essa bandeirinha, o volume diminui bastante e volta a aumentar no momento em que vem um candle e rompe essa lateralização. Tá? Então, no momento em que a gente tem esse candle que rompe a lateralização, é muito importante ou é imprescindível que esse candle que rompa com o volume bem acima dos anteriores ou, melhor ainda, acima da média. Como que a gente se posiciona? Pode comprar a superação desse candle com o stop na mínima dele. Tá? Eu gosto, muitas vezes, de esperar para um pullback. Não comprar nesse ponto aqui, esperar o preço vir, retestar essa bandeira e aí, no pullback, me posicionar entrando na superação com o stop. Aí, o stop no pullback, eu entraria nesse ponto aqui, né, no momento em que ele, vamos desenhar aqui, então ele faz aqui um pullback, melhor dizendo, vamos lá, faz aqui um pullback, aí vem um candle mais ou menos assim, né? E aí eu entraria na superação desse candle aqui com o stop na mínima desse aqui, beleza? Então, posso entrar aqui nesse ponto aqui, não esperando por um pullback, ou posso esperar um pullback entrando nesse ponto aqui e colocando o stop nesse ponto aqui. Beleza? Vamos agora uma bandeirinha de baixa. Mercado vem, uma tendência de baixa e o preço começa a lateralizar, tá? Da mesma forma, interessante que ele comece a lateralizar. Vamos no mouse. Vamos lá. Importante que ele, interessante que ele comece a lateralizar uma alternância aqui de candles de alta, baixa, tá? Volume caindo, levemente inclinado aqui para cima, bandeirinha de baixa. Então, se pegarmos bandeirinha de baixa, ela fica levemente inclinada para cima. E aí, num dado momento, tem um candle e rompe com o volume, tá? Com o volume bem
acima dos candles, bem maior, vamos dizer assim, do que o volume dos candles anteriores. Onde que a gente entra na posição? A perda desse candle aqui, com stop aqui na máxima. Posso esperar um pullback também? Cara, pode. Vou esperar que o preço venha novamente a testar a bandeira. E aí, ele caindo, voltando, pode entrar na perda da mínima. E o stop aí ficaria nessa região aqui, tá? Essa região aqui. Beleza? Guto, qual é o alvo da bandeira, das bandeiras? O alvo é 100% desse movimento de queda ou 100% da pernada de alta, a partir do candle que rompe. O alvo seria mais ou menos nessa região aqui. Eu vou mostrar no gráfico para facilitar aqui o entendimento, beleza? Vamos lá então, aqui eu separei alguns exemplos, separei 3 exemplos aqui para vocês. Primeiro é no índice, tá? Time frame aqui de 60 minutos. Vamos lá. Essa bandeirinha aqui, como tá aqui, tá? Para a gente identificar. Veja aqui a alternância dos candles, tá? O papel fica bem lateralizadinho, leve inclinação para cima. Nessa região aqui, momento que está formando a bandeira, veja que o volume cai significativamente. Então, nesse momento aqui, o volume caiu bastante, tá? O volume, essas barras aqui, brancas aqui, volume bem abaixo da média. Nesse momento que temos a violação dessa bandeira, tá? Temos rompimento dessa bandeira, ela é rompida. Vou dar um zoom aqui, certo? Esse candle aqui, ele rompe com o volume acima da média. Tá? Veja que na barra verde, o volume está acima da média. Esse candle perdeu a mínima, então eu poderia entrar na perda aqui do candle 4. Só que nesse caso aqui a gente teve um pullback, tá? E aí a gente poderia entrar aqui na perda do candle 10 ou que seria aqui no dia seguinte, né? Porque abriu em gap, né? Então poderia ser entrado aqui, tá? Vamos então aqui o exemplo que eu separei para vocês, uma bandeirinha aqui no índice time frame de 60 minutos, tá? É um time frame que eu gosto de operar também. Vamos lá. Preço vindo de uma grande pernada de alta, né? Uma grande pernada, e nesse ponto aqui o papel começou a lateralizar, tá? Com aquela alternância de candles. E veja aqui, tô dando um zoom aqui, tá? Para que vocês consigam visualizar melhor o volume nessa região aqui. Vejam que dentro da bandeirinha tá aqui o meu volume, ali embaixo na direita, naquelas barrinhas, aquelas colunas brancas, certo? Então, nesse ponto aqui, vamos lá, nesse ponto aqui dentro da minha bandeira, o meu volume aqui segue bem abaixo da média. E no momento que esse candle verde aqui rompe, tá? Supera essa bandeira, olha o volume. Volume bem acima da média. Nesse caso aqui, então, a gente entraria no trade com rompimento desse candle branco com stop na mínima desse candle 1 aqui. Beleza? Como que a gente projetaria o alvo? A gente poderia projetar um alvo mais conservador ou até mesmo um alvo mais agressivo. Como assim, Guto? Se eu considerar
essa pernada de alta aqui, a partir do gap, somente essa pernada de alta, aqui, a partir do gap, eu poderia pegar e projetar a partir daqui. Foi lá, aqui atingiu o alvo. Essa região aqui, 127.800, cravou o alvo. Agora, se eu quiser pegar todo o meu movimento de alta, toda a minha pernada de alta, que seria correto, tá? Então, vamos botar aqui numa linha um pouco mais grossa, tá? Aí seria um alvo bem mais agressivo. Pegaria também a partir do candle que rompeu. Veja que eu entrando aqui, eu não fui estopado. E nesse ponto aqui, travou o meu alvo, 131.900. Beleza? Então, se eu tivesse comprado nessa região aqui de fundo, tivesse segurado a minha posição, poxa, essa seria uma região que eu poderia aumentar a minha mão. Eu já estaria com uma boa gordura vindo dessa pernada de alta, poderia aumentar a minha mão no rompimento desse candle aqui com o stop de toda a minha posição aqui no fundo. Se eu fosse estopado, eu ainda sairia no lucro. E caso o trade dando certo, que é o que aconteceu aqui, eu pego e surfo ainda. No caso aqui, eu estou surfando aqui mais, vamos lá, 6.000 pontos. Ah, é porrada. Então, quando a gente tem uma bandeira de alta ou de baixa, vinda de um movimento grande aí, cara, eu gosto muito de fazer esse trade porque sinaliza aí uma continuidade de movimento. Vou trazer um outro exemplo aqui de Banco Inter, tá? Eu também separei, vamos aqui dia 14 de 11, 22, tá? Banco Inter, a gente tem aqui agora um exemplo de uma bandeirinha de baixa, tá? Vamos lá. O papel aí vem de um grande movimento de queda, tá? De uma grande pernada de queda, começa a lateralizar, né? Um pouquinho inclinado aqui para cima. O volume nessa região aqui, o volume cai consideravelmente, tá? Então veja aqui novamente volume nessa região caindo bastante e o candle que rompe, tá? Nesse caso aqui, até vamos dar um zoom melhor aqui para vocês verem. Nesse caso aqui, esse candle número 117 foi o candle que acabou rompendo, violando essa bandeirinha. Só que vejam o volume desse candle aqui. O volume está abaixo da média, tá? O volume desse candle 117 está abaixo da média. Eu não entraria na perda da mínima desse candle 117. O que eu esperaria nesse caso? Exatamente o que ocorreu aqui. Veio esse candle 117, ele fez um pullback e aí sim, esse candle aqui, o candle número 120, foi um candle com o volume acima da média. Vejam essa barra verde aqui, me sinaliza um candle com o volume acima da média. Então aí sim, eu entraria na perda desse candle 119 para surfar esse movimento de baixa. Então vamos projetar o alvo dessa bandeira. Lá. Novamente, eu poderia pegar esse movimento de queda, projeto no exato momento no candle que rompeu, aqui travou mais uma vez o alvo. Então, se eu já tivesse vendido esse papel, surfando já essa tendência aqui de baixa, pegando aqui mais ou menos 46%, cara, eu poderia aumentar já estou com uma bela de uma gordura. Poxa, eu poderia aumentar a minha mão aqui nesse ponto com um stop de 16, ou seja, se eu fosse estopado ainda seria aí com mais ou menos menos de 30%, estaria com uma mão um pouco menor, um pouco maior, tá?
Ou poderia até colocar um stop menor aqui nessa região, stop de 10% mais ou menos, mas eu ainda surfaria mais 20 e mais ou menos 20%, uma mão maior, tá? Então é bem interessante operar essas bandeiras, tá? Porque elas são, mais uma vez eu repito, figuras de continuidade de tendência. Então, mais um exemplo, último exemplo de bandeirinha, tá? Que é o que pode estar ocorrendo em Marfrig nesse exato momento, tá? Então, o papel vem de uma grande pernada aqui de alta, tá? Vem lateralizando aqui com uma leve queda, tá? Mas veja o volume nessa região aqui. Volume abaixo da média. Volume acima da média em toda essa pernada de alta. E nessa pequena lateralização aqui, volume abaixo da média. E que daqui a pouco seria interessante ocorrer em Marfrig, nessa região aqui, para a gente confirmar uma bandeira de alta. É nesse caso a gente esperar por um candle que rompa, né, com um volume bem acima da média, né, um volume acima da média, rompa essa lateralização, essa bandeirinha, e aí sim a gente pode entrar no trade, o rompimento desse candle com stop na mínima. Beleza? Então a gente fica no aguardo. Esse papel aqui pode estar fazendo uma bandeirinha de alta. Qual seria o alvo dessa bandeira de alta? O alvo dessa bandeira de alta, projetando 100% do máximo, vamos supor que ele rompa aqui já nos próximos candles, seria nessa região aqui de R$14. Vamos ver se tem uma região importante aqui, ó, basicamente uma região aqui de topos anteriores. Provavelmente ele possa vir testar aqui 13 e 20, R$14 a partir dessa bandeirinha. Beleza? Então aqui mais um exemplo de bandeirinha para vocês. Espero que você tenha, vamos botar aqui, espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Como eu disse, é um padrão que eu gosto bastante de operar, porque ele faz eu ter a possibilidade de aumentar a minha mão, já que eu venho de uma gordura interessante num trade, ou se eu ainda não estou nesse trade, é a possibilidade que eu tenho de entrar, de surfar um pouco desse movimento com um stop mais curto. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, é importante para nós, e compartilhar aí com pessoas, com os amigos que se interessam no mercado financeiro. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!